Queridos irmãos, o presbítero Fábio fez a minha introdução, o meu exórdio, aqui falando dos dízimos e ofertas. Depoimento de um voluntário que está ali na cidade de Petrópolis. Ele coloca a seguinte frase depois de estar trabalhando, limpando lugares, visitando pessoas cansadas, pessoas entregues ao desânimo. Ele diz assim: após 2, 3 semanas, quando as notícias passarem, nós seremos esquecidos. As pessoas vão se lembrar de nós depois que vierem outras notícias, talvez outras calamidades. Na Colômbia, aprova-se o aborto para gestações de até 24 semanas, 6 meses. E nós já vimos isso na Argentina, temos visto isso em diversos lugares do mundo. E num primeiro momento as pessoas colocam todo tipo de protestos. Não concordo, que absurdo, que coisa louca. Mas passa um tempo e nós vamos nos acostumando. Isso vai se tornando normal. A gente vai assumindo aquele discurso, é assim mesmo. Coisa mais sem fé. Coisa mais triste para alguém que declara crer num Deus que é todo-poderoso. Mas o que fazer, pastor? Vamos pensar nisso. Essa semana, a invasão da Ucrânia é o assunto em pauta. Um tema que para nós brasileiros, irmãos, comuns, soa muito distante, porque afinal de contas nós não somos um país ligado a situações bélicas. Com exceção daqueles cidadãos que estão ligados às Forças Armadas, que tem isso mais cotidianamente, o cidadão comum não sabe o que é isso. Não sabe o que é ser privado de poder visitar um parente, né? Como os coreanos que têm famílias que estão separadas há mais de 50 anos e não podem se ver, se olhar mais. A gente não sabe o que é isso. A gente não tem ideia desse tipo de situação. No entanto, por conta da força da mídia e o que nós ouvimos, isso causa um certo alarde, mas daí a pouco, de novo, as coisas baixam e a gente novamente vai se adequando, vai se amoldando, vai tomando a forma de novo daquilo que a mídia vai empurrando para nós. A gente pensa, irmãos, nos pedidos de oração, pensamos em como o Senhor agirá, nos seus propósitos sobre essas questões. O pastor Eloy mencionou hoje de manhã um missionário, um pastor. Ele é ucraniano, estudou aqui no Brasil, fala bem o português. Agora de tarde eu vi um segundo vídeo desse irmão. Está num abrigo, está buscando proteção, mas no meio de tantas incertezas, ele emocionado coloca o que vai ser daqui para frente. E mais uma questão para a gente juntar com essas coisas todas, irmãos. Ainda estamos dentro de um quadro de pandemia. E eu chamo a sua atenção porque passar 2 anos com tantas restrições, nos separando de pessoas queridas, mas parece que isso não muda a nossa índole pecaminosa. Quando a gente soma essas coisas, a gente vai vendo que mesmo diante de quadros tão difíceis, a gente vê mudanças pontuais aqui e ali. Mas eu queria te perguntar se de 2 anos para cá você se tornou alguém mais fervoroso para orar. Se você se tornou alguém mais apaixonado por Jesus. Se você, sentindo saudades de pessoas, você se coloca diante de Deus te pedindo que Ele te cuide, para que você não venha escorregar, cair em algum momento, mas possa avançar no testemunho. Essa situação pandêmica mudou o nosso coração, irmãos. Essas situações que nós vemos na mídia trazem para nós proximidade, busca com Deus.
ou trazem susto. A gente fica atônito por um tempo e depois vamos voltando à temperatura normal. E normalmente é morna. Queria te convidar a olhar para esse salmo, porque se nós não temos prática de guerra e não vivemos com o temperamento desses lá da Europa, porque eles sim sabem, principalmente naquela região, eles sabem que a todo tempo pode acontecer algo assim. E só para reforçar o que eu estou dizendo, vi há 2 dias atrás uma mensagem da missão Portas Abertas, que é uma missão que se dedica a cristãos perseguidos no mundo. E nessa mensagem, a missão diz assim, olha, a igreja na Ucrânia, ela continua entendendo o que é passar por privações, ela continua entendendo o que é passar por crises, e ela continua orando, louvando, se intensificando na presença de Deus, porque sabe que é só no Senhor que há livramento e há o caminho para se trilhar. Que mensagem, né? Enquanto nós aqui nos perguntamos o que vai ser, quem está lá e conhece essa realidade diz, de fato, nós sabemos que é só no Senhor e é nele que a gente se agarra. Como nós não sabemos, irmãos, o que é passar por essas coisas de uma forma mais aguda, a gente pode se perguntar a um povo que conhece. A um povo que na sua história, desde a sua saída do Egito, passou por muitas guerras e batalhas. Passou por fome, passou por falta de chuva e sobra de chuva. Passou por momentos de privação dos seus pequeninos. Passou por situações, irmãos, pelas quais a gente quer fugir até de pensar. Mas eles podem nos ensinar algumas questões. A história de Israel, irmãos, está cercada de conflitos. Quando você pensa em moabitas, filisteus, amonitas, assírios, esses nomes não vêm outra coisa na palavra de Deus para nós, a não ser povos que foram povos de guerra contra Israel. Quando você pensa em babilônios, gregos, romanos, à luz da palavra de Deus, são os povos que conquistaram, que oprimiram, que colocaram o povo de Deus sob cadeias, que fizeram com que o povo do Senhor realmente se tornasse humilhado. Salmos são entregues, irmãos, mostrando essas experiências de conflitos e de dores. E aqui nesse salmo, irmãos, nós vemos uma canção, porque o livro dos Salmos é o livro dos cânticos, as canções que o povo de Israel entoava diante de Deus, nas suas caminhadas, os seus testemunhos pelas ruas. Nesse salmo nós temos uma canção que retrata de forma poética como um povo, a um primeiro olhar, é pequeno, fraco, sem recursos, mas é alvo da graça e da misericórdia de Deus, e assim esse povo persevera. Assim esse povo avança, caminha pelo cuidado do Criador. E eu gostaria de convidar você, querido irmão, querida irmã, que está passando por um tempo de luta, de dificuldade, a olhar para esse salmo e encontrar esperança, encontrar o testemunho de alguém que passou por tantas lutas, tantas feridas, mas viu no Senhor não apenas uma palavra distante, longínqua, mas um Deus que age, que intervém, que está presente na nossa caminhada. A você, querido irmão e irmã, que de repente quer ter uma palavra para ministrar a alguém que está sofrendo, vamos olhar para esse salmo e aprender com ele, para que nós possamos não apenas, irmãos, nos entristecer, dizer para as pessoas, olha, tem um ombro amigo, tem um colo, tem um abraço para que você possa se sentir afagado, mas eu tenho também uma palavra, um testemunho, eu tenho para você algo que a Bíblia nos ensina sobre um Deus que age no meio do sofrimento, das lutas, um Senhor que realmente está presente nessa história, e Deus que vai estar agindo não só lá na situação da Ucrânia,
como vai agir também sobre esses que fazem o mal às crianças, que têm nessa libertinagem absoluta a questão de matar fetos. Um Deus que está olhando, irmãos, para o nosso tempo, e olhando se nós de fato estamos nos colocando diante dele, apesar dessa pandemia, dessa situação, ou se nós estamos dando lugar a outro tipo de sentimento, como o desespero, a incredulidade, o medo. Um Deus que está presente, agindo e está pronto a cuidar de nós. Olhe para o seu texto, queridos irmãos. Vamos ver se de fato a gente pode ser inspirado a obter confiança no Senhor em meio às crises e às lutas. Esse salmo, irmão e irmã, a partir do Salmo 145, ele está dentro de um bloco que chama-se os Salmos Halel. Halel é a palavra que você tem traduzida por aleluia, por louvor, louvai, vamos engrandecer o nome do Senhor. E todos esses salmos, de 145 a 150, formam um bloco, que é conhecido assim porque começa com aleluia, termina com aleluia. Começa com louvemos ao Senhor e termina, louvado seja o nome do Senhor. Eles são recheados de situações, porém, tudo começa no louvor, tudo termina no louvor, tudo começa em estar diante de Deus, tudo termina em estar diante de Deus. Esse Salmo 146, provavelmente, segundo os estudiosos, é um salmo escrito depois do período de exílio de Israel. Ou seja, não é um salmo que as pessoas escreveram por conta apenas de um coração alegre, vamos colocar uma poesia diante de Deus. Mas era um salmo que contava com, além da poesia, a experiência, a questão de já vivemos tantas coisas que podemos registrar e de fato atestar que Deus age e age dessa forma. E ele começa então, irmãos, com um chamado. Querido irmão, querida irmã, em meio à crise, em meio à confiança, o verso 1 nos diz: bora louvar ao Senhor, vamos levantar a nossa voz e cantar, vamos louvar, vamos engrandecer, vamos estar na presença desse Deus. Ou, se você prefere de uma outra forma, se o seu coração está um tanto apertado, o salmista então vai nos dizer: em meio à crise, em meio às dores, vamos louvar e adorar ao Senhor. Talvez não uma adoração regada de dentes à mostra, de sorrisos, mas talvez uma adoração contida de joelhos, regada a lágrimas, mas ainda assim uma adoração. Nós confundimos às vezes, irmãos, as expressões de louvor apenas com o júbilo, com a alegria, com a expansividade. Mas Deus é um Deus que recebe o nosso louvor também quando estamos com o coração apertado e dizemos: Senhor, só há lágrimas nessa hora, mas até as minhas lágrimas eu entrego nas tuas santas mãos. Senhor, não há palavras nos meus lábios, mas em todo tempo, Senhor, como teu servo Abacuque lá no passado, eu quero poder te dizer que ainda que não haja fruto, ainda, Senhor, que a figueira não entregue aquilo que ela deveria entregar, ainda que não haja mantimento, ainda que no gado eu não encontre carne, mas apenas aquela magreza, aquele sentido de falta, Senhor, todavia, eu quero te louvar e te bendizer. O salmista diz, irmãos, e atesta que isso deve ser perene na vida daqueles que vão conhecendo ao Senhor. É um chamado, é um imperativo a confiar, a exercer atos de entrega e confiança naquele que de fato pode agir poderosamente. Por que ele diz isso? Gostaria que você olhasse para um outro salmo aí na sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, olha para o Salmo 22, marca o 146. Mas vai lá no Salmo 22, versículo de número 3, e você vai encontrar uma chave. Por que a igreja louva a Deus? Por que os servos do Senhor louvam? Porque Deus habita, Deus tem prazer, querido irmão, em estar no meio dos louvores, no meio das palavras do nosso coração que reconhece quem Ele é Deus, no meio das canções do seu povo, no meio das expressões de adoração. O Salmo 22, versículo 3 vai te mostrar isso.
O Senhor é exaltado, Ele está entronizado no meio dos louvores. E aqui, para que não haja nenhuma confusão, querido irmão, não é o nosso louvor que coloca Deus no trono. Não é a nossa adoração que faz com que Deus suba e seja entronizado. Não é isso que o salmista está dizendo. O salmista diz que o Senhor já é entronizado, Ele está no trono. Porém, ao redor do trono do Senhor, e você vê isso claramente no livro do Apocalipse, estão ali aqueles que realmente reconhecem e podem dizer que Deus é digno de ser adorado, porque Ele, de fato, é o Senhor de toda a terra, de todo o universo. O Senhor é eterno, soberano sobre tudo e sobre todos. Um convite a confiar em Deus. Mais ainda, queridos irmãos, uma outra prova de que o Senhor se manifesta em meio aos louvores, se você ler na sua Bíblia, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20, esse é um dos registros em que o povo de Deus é chamado não a pegarem armas, não a sair para a batalha naquela hora, mas de fato entender se o seu coração estava diante de Deus ou não. A narrativa ali traz o rei Josafá, no momento em que era cercado por vários e vários adversários, pelo menos 3 reis se levantam contra ele ali, para estarem marchando contra Israel, e Josafá então vai consultar os sacerdotes, os intérpretes da lei, e eles oram, eles clamam a Deus, e o rei então recebe uma palavra: nessa luta você não vai pelejar, coloque adiante daqueles que são os seus guerreiros, coloque os músicos, coloque os cantores, e eles vão adorar, louvar, vão estar diante de Deus, e você vai observar aquilo que Deus faz. Nós cantamos isso aqui na nossa igreja, cântico que diz a batalha do Senhor, nós cantamos essa experiência. Louvado seja Deus, porque aqui na igreja a gente costuma cantar a Bíblia, né? Então a gente pode aprender com as nossas canções. Querido irmão, o povo de Deus experimentou livramentos grandiosos quando louvou ao Senhor. Um outro exemplo está registrado no livro de Isaías, quando o rei Ezequias recebe uma carta de ameaça. E ele não sai desesperado, mas ele vai até a presença de Deus e diz: Senhor, olha o que está acontecendo comigo. E ali, instruído por Deus, Ezequias recebe um grande livramento também em meio ao louvor. Por que nós somos chamados, queridos? Olhe para o Salmo 146. Versos 1 e 2 fala então dessa questão de louvar ao Senhor durante a vida. E aqui vem uma questão que é bastante própria para esse nosso tempo. Quando atemorizados, quando assustados, nós reagimos. Não deveríamos ser reativos, deveríamos ser responsivos. Porque aquele que responde, responde com a sua mente. O que reage, reage com impulso. Mexeram comigo, eu faço alguma coisa. Mas aquele que tem no seu coração o entendimento, e é assim que a palavra de Deus vai tratar essa questão do louvor, ele não se atemoriza de fatos ou de situações que sobressaem de uma hora para outra. E olha, irmãos, que o salmista então, ele vai dizer que vai louvar ao Senhor, mas ele vai num segundo momento aqui mostrar que esse é o padrão diferente do padrão do nosso mundo. Observa, qual nação você vê que diante de uma crise vai se chegar a uma divindade e vai cantar apenas, vai louvar apenas? Só a igreja é chamada para isso. Só o povo de Deus, irmãos. E esse é o ponto que muitos colocam, que os crentes são tolos, os crentes não se preocupam com outras coisas. Essa é uma das questões que mexe com o nosso coração, porque o mundo tem todo um lado que te oferece dizendo: é por aqui o caminho. Mas a palavra do Senhor diz: não é por aí. Olhe para o seu texto, os versos 3 e 4. Qual é o padrão que o mundo nos oferece, queridos irmãos? É um comportamento apoiado no poder humano. São discursos ou ações de aparente poder, mas essas não produzem salvação de fato. Olhe para os nossos dias. Observe, querido irmão e irmã, quem são as pessoas que são destaques no nosso tempo.
Você vai fazer uma relação, e eu não preciso ir muito longe. Você vai fazer uma relação de grandes líderes do nosso tempo. Quem são esses? São os influencers. Não é? Que palavra bonita, pomposa, mexe assim com o nosso, né? Digital influencers. Puxa vida. O que eles fazem? Eles semeiam frases, semeiam ideias, semeiam comportamentos, porém eles não semeiam vida eterna. Eles semeiam para que você esteja bem agora, hoje. Você pode elencar coaches, outra palavra linda, né? Desse nosso tempo. E empresas gastam uma infinidade de dinheiro para que coaches coloquem no meio daquele povo o pensamento. Qual é o pensamento, querido irmão? É de vender mais, é de explorar mais, é de fazer com que as pessoas acreditem que elas precisem de alguma coisa que na realidade elas não precisam. Esse é o marketing. Fazer você acreditar que você tem necessidade. Você tem uma TV de 12 polegadas, preta e branca, aquela menorzinha, e eles falam, não, você precisa de uma 80 polegadas, aquela que você entra dentro dela, você participa da novela junto com o artista, por conta do tamanho da televisão. E aquilo começa a entrar na sua mente, poxa, eu preciso ter isso, mas eu vou acabar endividado, não, mas eu preciso ter isso, não, mas eu vou ficar sem pagar, sem fazer outras coisas, mas eu preciso. E depois que você tem, você precisa trocar. Porque aquela não serve, ela já está datada. Irmãos, e assim é com o carro, assim é com a roupa, assim é com a casa. A gente nunca está satisfeito. Estão sempre empurrando para que a gente queira mais, mais, mais e mais. Até quando? Até, irmãos, que a gente vai perceber o que a palavra do Senhor nos diz sobre isso. Olha o Salmo de número 20 agora, irmão. Salmo 20, de número 7, versículo 7. Os homens colocam a sua confiança nas suas posses, nos seus treinamentos. Os homens colocam as suas confianças nas suas habilidades. A palavra do Senhor, aqui o Salmo escrito há muitos e muitos anos atrás, pelo menos quase 3.000 anos atrás, ele dizem, uns confiam em carros, e não aquele que você vê na sua garagem. O carro daquela época era puxado por cavalos. Outros confiam na sua montaria, carros, cavalos. Mas quem de fato tem passado pela vida com um olhar com um pouco mais de atenção? Esses confiam em quem que está aí no seu texto? O que está escrito aí, irmãos? Vocês estão sem Bíblia. Uns confiam em carros e cavalos, porém essa é uma realidade tua, querido? Sem cair no anacronismo, mas depois, lá na frente, Jesus vai falar sobre isso também. Pega a sua Bíblia, Lucas 12 agora, e vamos ver um conto que o Senhor Jesus trabalha com seus discípulos, que é muito famoso, muito conhecido. De novo, a filosofia desse mundo, o padrão que diz, olhe para os príncipes, olhe para os filhos dos homens, olhe para eles são sábios. Lucas 12, querido irmão, a partir do verso 16 até o verso 21, eu vou ler para você. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. E ele pensava consigo mesmo, dizendo, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens aí depósito, muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas, e aí vem a palavra, que o mundo foge dela. Deus lhe disse, louco, insensato, pessoa que não enxerga aquilo que era para enxergar, que não vê que a eternidade suplanta
todos os seus bens, todos os seus planos, todas as suas capacidades, estudos. Essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? O que você vai levar contigo? E aí o fechamento e as palavras de explicação de Jesus, verso 21. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com quem? Com Deus. Não reconhece de onde vem a sua saúde. Não reconhece de onde vem o seu talento. Não reconhece, irmão, irmã, quem de fato pode dar a vida e pode tirar. Muitas vezes, irmãos, nós não abrimos a nossa mente para ver os privilégios das pequenas coisas. Nós percebemos isso quando nos falta. Um exemplo que mexe muito comigo, e eu compartilho todas as vezes que eu posso. E os irmãos já devem ter percebido, quando a gente ora aqui, a gente ora agradecendo o café da manhã. A mesa simples ali. E eu oro assim mesmo. E todos os dias, irmãos, quando eu olho para a minha mesa, na minha casa, eu louvo a Deus por algumas coisas. A primeira delas é o sustento ali na mesa. Mas a segunda é que eu posso saborear o café. Imagina que coisa terrível você ter uma mesa cheia e você não ter o gosto daquilo. Você não saber a diferença entre o pão com manteiga e sem. Você não ter saúde para que aquilo ali realmente preencha o seu corpo. Você não ter disposição, olhar para aquilo tudo e pensar assim, não tenho alegria nisso. Que coisa triste. Agora perceba, alguém que às vezes tem pouco, mas dia a dia desfruta de saber que hoje é um novo dia porque Deus me deu. Hoje é um novo dia e eu estou a me alimentar porque Deus me deu essa bênção de ter o alimento, de ter prazer, de poder desfrutar, de sair para trabalhar, de ter forças para olhar para a sociedade, de andar nessas ruas com alegria, porque Deus me veste, Deus cuida de mim. Vamos voltar para o Salmo, irmãos. Não confieis em príncipes, Salmo 146, 3. Não confieis nas ideologias, nos pensamentos apenas dos homens, porque embora haja uma certa sabedoria, sabe, um conhecimento, alguma coisa para realmente te acrescentar, a grande realidade, verso 4, na hora que eles passam, acaba. Na hora que um líder que declara guerra contra um outro povo se vai, aonde fica aquela visão? Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. E aqui, querido irmão, lembre-se de grandes líderes que você já ouviu, já estudou, já leu sobre eles. Onde eles estão hoje? Você tem armazenado certo conhecimento, você tem coisas que eles fizeram, mas tudo isso está lá, porque onde estão esses homens e mulheres? Qual deles semeou na eternidade de fato? E aí, irmãos, nós podemos então partir para os versículos de número 5 em diante. E esse salmo então nos convida a ter confiança no Senhor em meio às crises, irmãos, porque ele nos diz para olhar para a história. Olhe para o que já aconteceu, querido. Olhe para o tempo que tem passado, olhe para as narrativas que vêm antes de nós. Versos 5 e 6, bem-aventurado o que entende e confia nisso. Confia em quê? Que o Deus, o Senhor de Jacó, Jacó é aquele que teve o seu nome mudado para Israel, e que depois seus 12 filhos vão ter a questão de dar nome às 12 tribos, ou seja, o Jacó que teve o seu nome mudado, agora tem o nome dele na nação Israel. O Deus de Israel, o Deus de Jacó, ele é o seu auxílio, a esperança. E por que ele pode ser visto assim, queridos irmãos? Verso 6, ele fez os céus e a terra. Ele não fez alguma coisa aleatoriamente, mas a palavra do Senhor nos ensina que o Senhor construiu cada situação. Pela sua palavra poderosa, pelo seu determinar, pela ação do seu Espírito. Mais ainda, irmão, irmã,
Ele fez céus e terra, verso 6. Fez o mar e tudo que neles há e mantém. Deus é o Deus da providência. Quando você pensar no que é providência de Deus, pense que as coisas não estão aí de uma forma que o Senhor fez, deu corda e deixou para lá. Deus mantém todas as coisas de acordo com a sua providência. Ele é o Senhor, irmãos, que cria um novo dia a cada dia. Ele é o Senhor que acompanha a história, que olha para a sua vida, que sabe aonde você está, que sabe o que você fez ontem, aonde você está agora e sabe o que vai acontecer amanhã, porque Ele tem a minha vida, a sua vida nas suas mãos. E o salmista, então, irmãos, começa a mostrar o que o Deus Todo-Poderoso faz e algumas particularidades que eu queria chamar a sua atenção a partir de então. Olha para o verso de número 7. O nosso Deus, irmãos, Ele não tolera a injustiça. O nosso Deus não tolera o passar o outro para trás, a opressão. Ele faz justiça aos oprimidos. Muitas vezes nós nos vemos, irmãos, fracos, pobres, incapazes diante de uma situação tão grande. Porém, a gente não percebe aquilo que o Senhor nos concede. E o que o Senhor nos concede, pastor? Meu irmão, você não precisa de intermediários para falar com aquele que governa céus e terra. Nós não paramos para pensar, irmãos, no que é o poder da oração. Nós não paramos para avaliar que Deus, o Senhor, ouve a minha voz de alguém tão pequeno. Nós não paramos para avaliar que o Senhor mandou que nós orássemos porque Ele estaria nos ouvindo. Nós pensamos, irmãos, que a oração é uma coisa de gente tola às vezes. Não tem mais o que fazer. Agora nós vamos orar. Não tem mais nenhuma resposta. Bom, então chegou aquele momento, é o desespero. Porém, é exatamente o contrário. Porque o Senhor nos adverte, nos orienta, nos admoesta. Carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16. A sua oração pode muito, traz muitos efeitos. Por quê? Porque foi Deus que mandou orar. E nós questionamos. Nós pensamos, será que de fato isso é verdade ou não? Olhe para a história. Quando você vê, por exemplo, o início do livro do Êxodo, o povo de Israel escravo, o povo de Israel amassando tijolos, mas o texto diz que o Senhor se lembrou e ouviu o gemido daquele povo. O Senhor ouviu o gemido de Ismael, solitário no deserto, mesmo depois dos erros de sua mãe. Queridos irmãos, quando nós olhamos para a história, e eu gostaria de contar e trazer só uma menção, a gente vai olhar que Deus sustentou missionários em meio às perseguições. Queria indicar para você um livro já muito antigo, mas um livro que pode trazer em meio a esse cenário, a esse momento, um grande despertamento para nós. O nome do autor é um pastor romeno, Richard Wurmbrand, e o livro é Torturado por Amor a Cristo. Um pastor que preso, sofreu diante de toda aquela cortina de ferro, as agruras, os horrores de ser maltratado na prisão. Era colocado em câmaras frias e quando já estava quase a morrer, congelando, era tirado dali e colocado num outro lugar sob extremo calor. Sofreu açoites, tudo para que negasse a sua fé. E hoje, muitas vezes, nós pensamos, irmãos, que essas questões não estão mais aí. Vale a pena você pesquisar e ler esse livro. Não é tão simples assim de achar em livrarias, porque já é bem antigo, como já mencionei, mas você acha fácil na internet. Torturado por amor a Cristo. A história nos mostra, irmãos, George Miller, que orava ao Senhor todos os dias para que viesse sustento aos seus orfanatos, cuidava de crianças que nasceram, não foram mortas, como nós estamos vendo que está sendo agora liberado.
E esse homem orava: Senhor, tem misericórdia, envia o alimento. Deus, te agradeço por aquilo que ainda nem vejo. Mas durante anos e anos e anos, esse homem sustentou e honrou o nome de Cristo no meio de orfanatos. E muitos foram aqueles que viram seu testemunho, sua obra. Sabe, irmãos, aqui no nosso meio, quantas pessoas foram ajudadas, têm sido abençoadas pela história dessa igreja. Quantos chegaram aqui sem um rumo, sem uma percepção do que era a sua vida. Deus agiu, Deus transformou. A minha família é um testemunho disso. Uma mulher que não tinha perspectivas, um casamento afundado, pobreza, filhos sem um direcionamento no sentido do que vai ser o futuro. Mas um dia o evangelho chega e começa a mudar uma história. E, irmãos, muitas vezes nós não olhamos para as histórias que acontecem ao nosso redor. Não vemos que às vezes o Senhor usa a igreja, abençoa pessoas, e nós, irmãos, estamos muitas vezes sem perceber a ação desse Senhor. O salmista, no verso de número 8, queridos irmãos, ele vai mostrando que Deus, o Deus que faz justiça àqueles que são oprimidos, que liberta os encarcerados, Deus também promove milagres. Deus promove, irmãos, aquilo que é impensado, que não está no nosso cronograma. O Senhor é o mestre em quebrar a nossa agenda. Nós pensamos que podemos encaixotar Deus, colocar Deus dentro da nossa teologia. Pensamos que podemos colocar Deus porque todos os livros que achamos que poderiam ser escritos, foram escritos, mas Deus é o mestre em dizer assim: não quero desse jeito. Então, como diz o salmista, se alguém está cego, ele faz enxergar, como fez e faz até hoje. Se alguém, querido irmão, está abatido e de repente a medicina diz assim: olha, vai viver o resto da vida a poder de remédios, o Senhor é aquele que pode dizer: não, a partir de hoje não vai mais. Mais ainda, final do verso 8. Pensamos, irmãos, que às vezes é frustrante a gente viver uma forma honesta. Pensamos ser frustrante pagar os nossos impostos, porque olhamos e pensamos: isso não traz retorno nenhum. Andar no meio de uma cidade em que você vê seu carro quebrando aqui e acolá, entrando numa cidade em que você vê situações absurdas acontecendo, dá um nome de cultura a situações que são embaraçosas, vergonhosas. No mínimo isso, para não dizer afronta de fato. E a gente se pergunta: Senhor, vale a pena? Vale a pena viver nesse tempo? Mas quando nós tiramos o nosso foco disso e olhamos a palavra do Senhor, a gente lê isso que está no final do verso 8. Querido, continue buscando justiça. O Senhor te ama. E o Senhor é quem fortalece o teu coração no meio dessas questões. Vale a pena buscar nobreza, buscar honraria, dignidade, mesmo que as coisas pareçam estar sendo atravessadas. Prevaleça sobre isso, porque o verso 9 vai nos mostrar: enquanto você está peregrinando nessa terra, o Senhor vai te guardar, vai guardar a tua alma, vai guardar a tua mente para que você não seja levado a desanimar. Mais ainda, querido irmão, o Senhor tem prazer em amparar aquele que aparentemente é abandonado. A figura do órfão, aquele que perde o seu genitor. A figura da viúva, aquela que perde o seu amparo, o marido, o braço forte que está do lado. O Senhor guarda, ampara. O Senhor está do lado do pobre, do necessitado, do contrito, do abatido. Sabe, irmãos, nós vivemos num tempo em que as palavras do Senhor têm sido muito perdidas. Mas nós precisamos trazer para o nosso coração, irmãos, que enquanto parece que a gente é um grupo pequeno, perdido no meio de uma sociedade tão grande, nós precisamos nos lembrar: Deus está do nosso lado. Deus está o tempo todo conosco. Passamos pelos vales, é verdade. Perdemos muitas questões, é verdade, mas o nosso lugar não é esse. Essa não é a nossa terra. Não foi para aqui que Deus nos fez, irmãos.
Muitas vezes nós estamos olhando e nos agarrando a essa terra. Senhor, eu quero é aqui, eu quero é o agora, eu não posso abrir mão dessa situação minha. E o Senhor está, às vezes, abrindo escancaradamente para nós um quadro, dizendo: filho, aí não é o teu lugar. O teu lugar é do meu lado. O teu lugar é no para sempre, e não no agora. O teu lugar é no céu, comigo, com aqueles que me amam. Um lugar onde não vai haver choro, não vai haver mais dor, não vai haver mais sofrimento. E às vezes, irmãos, ouvindo as palavras do mundo, a gente fica assim: será que isso é verdade? Será que é? E a palavra do Senhor na história nos mostra, irmãos. O salmista dizendo: olha, eu fui moço, sou velho, jamais vi um justo desamparado. Jamais vi um justo desamparado. O Senhor Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Jesus está, irmãos. Porém, o final do verso 9 é pesado. E aqueles que são injustos, aqueles que oprimem, aqueles que vão prejudicando, sendo predadores de outros, eles não têm paz duradoura. Eles podem rir durante um tempo, mas não durante todo o tempo. Eles não têm o sono dos justos. E eles vão se encontrar com Deus, que vai realmente dizer: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. O salmo vai terminar, querido irmão, como ele começa. Não se esqueça que quem está no trono reinando é o Senhor. Tudo que nós vemos na terra, irmãos, está entre nós, seres humanos. Alguns com poderio bélico, alguns com o poderio das leis e as canetadas, que mandam matar indistintamente. Alguns com alguma influência ou grande influência no meio de nós. Porém, quem está governando e conduzindo a história é o Senhor. E Ele já nos contou o final. Ele já nos disse para onde as coisas estão caminhando. Se cremos, nós avançamos e vamos tomando as armas que o Senhor nos deu. Quando pensamos, irmãos, no grande poder da oração, a gente deveria parar e pensar como é espetacular orar. E quanto a gente perde não orando. Oração não depende de Wi-Fi. Oração não depende de linha, não depende de horário. Oração, querido irmão, é poderosa em qualquer lugar. Ouvimos hoje aqui pela manhã. Nós oramos aqui por um país que está a não sei quantos 1000 quilômetros daqui. Mas quem ouve é aquele que está aqui, está lá. Quando nós oramos, irmãos, a nossa alma é transformada. E o Senhor age, transforma vidas e situações. O Senhor é poderoso para livrar aquele missionário lá, mas Ele é poderoso para livrar uma mulher aqui que sofre, para livrar um pai aqui que sofre, para livrar um filho aqui que ora pela sua família. O Senhor é Deus, irmãos, e nós precisamos não apenas conhecer a letra da palavra, mas dizer: Senhor, acende no meu coração a chama da oração, da entrega, da confiança. A declaração, querido irmão, do verso 10 é essa: as dores vêm, mas o Eterno reina eternamente e está conosco. Gostaria de convidar você, querido irmão, a baixar um pouco a sua cabeça. Isso não é uma questão de misticismo. É uma questão apenas para você tentar olhar para si mesmo, para a sua vida. Como é que tem sido a sua caminhada diante das crises desse tempo, desse mundo? Diante das crises que afetam a você, a mim. Aqui à frente não tem ninguém poderoso para te ajudar nesse sentido. Mas assim
como esses da palavra do Senhor, na minha vida, irmãos, eu tenho aprendido. Quanto mais me entrego, me coloco na presença do Senhor, tanto mais eu sou cuidado, afagado, animado a continuar caminhando. Experimento muitas lutas, mas eu louvo a Deus porque em todo tempo a palavra viva me consola e me renova. Não para que eu seja grande, mas para que eu seja cada dia vencedor de mim mesmo, sabendo que o meu lugar está lá na glória com o Senhor. Eu queria orar com você. Queria orar para que você pudesse ser alguém que lesse, percebesse esse mundo. Onde os grandes líderes da humanidade podem te levar? Aonde as suas conquistas pessoais vão te dar um diferencial que seja, quando você fechar os seus olhos. Talvez um enterro mais pomposo. Só. Mas a grande realidade é o que a palavra de Deus já te avisou. Tu és pó. E é para lá que nós vamos voltar. Quando eu chamo você a confiar, não estou te chamando para sair daqui pulando, fazendo algum tipo de pirotecnia. Mas eu queria te convidar a confiar em Deus naqueles momentos mais agudos, mais duros, em que a gente se vê mais sozinho, mais desamparado. Que você não se esqueça, em nome de Jesus, que é Ele quem está ali contigo, em todas essas horas. O Senhor está contigo em todo o tempo. Aprenda a orar, a ler a Bíblia, a confiar no Senhor. Pastor, eu tenho medo. Confesse isso para Deus. Pastor, eu não sei o que vai acontecer. Coloque isso diante de Deus. Ele é poderoso para nos livrar. Senhor, nosso Deus e Pai, tua igreja, Senhor, está diante de Ti nessa hora. E eu te agradeço pela Tua palavra, Senhor. Ela não é a minha palavra, é a Tua. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Pai, porque na experiência dos Teus servos, ao longo de milhares e milhares de anos, o Senhor tem se revelado e o Senhor tem se mostrado como o Deus que está pronto a nos amparar. O Deus que nos criou é o Deus que nos restaura. Somos caídos pelo pecado, Pai. Sempre, ó Deus, a nossa natureza é que é dada a desconfiar, a fugir, a estar longe de Ti. Mas obrigado, Pai, porque mesmo distantes, o Senhor nos toma pela mão, o Senhor vem até nós. O Senhor nos livra de todo mal e nos livra de nós mesmos, dos nossos medos, da nossa incredulidade. Eu quero te pedir, Pai, fortalece o homem, a mulher, o jovem, o idoso. Fortalece, ó Deus, esse que está aqui nessa noite. Que tem, ó Deus, muitas vezes se assombrado diante desses dias. Tem misericórdia, Pai. Anima esse coração. Abre, ó Deus, a percepção para que veja que Jesus está no controle de todas as coisas. Que o Senhor Jesus não permite, Pai, que um pardal venha a tombar. Que um fio de cabelo nosso caia sem que seja autorizado por Ti. E quando nós pensamos, ó Deus, que isso é apenas uma figura de linguagem, na realidade, ó Deus, é que o Senhor tem controle sobre as mínimas coisas, como o Senhor tem pelas maiores coisas. Ajuda-nos a crer nisso, Pai, em nome de Jesus. Fortalece, ó Deus, as famílias cansadas, sobrecarregadas, enlutadas. Fortalece, ó Deus, aquele que está cansado de lutar e às vezes não tem visto a sua vida transformar. Senhor, renova o ânimo, a perseverança, a coragem, no nome de Jesus. E ajuda-nos, ó Deus, porque sem o Senhor, ó Deus, tudo que temos e somos vai naufragar. Mas com o Senhor, ó Deus, ainda que passemos por muitas necessidades, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Muito obrigado por isso, Pai, pela Tua obra, pela Tua graça, pelo Teu poder.
Louvado seja o teu nome, Jesus, porque naquela cruz o Senhor nos deu vitória. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor está conosco. Assim oramos e te agradecemos. Amém, Pai. Amém.